Olá, meus amigos, que prazer estar aqui de volta. Eu quero lhe agradecer pela sua assinatura no nosso canal, por dar os seus likes, por se inscrever, por divulgar para outras pessoas. E como nós prometemos, iremos discutir alguns temas que falamos um pouco na Semana Santa, porém agora abordando com uma profundidade um pouco maior. Outra vez te agradeço e convido você a fazer duas coisas. Primeiro, orarmos ao nosso Deus pedindo a sua iluminação. Afinal de contas, vamos estudar a Bíblia, a sua palavra. E em segundo lugar, você depois tomar a sua Bíblia e acompanhar conosco aqui os textos que iremos examinar, ou pelo menos anotá-los, de forma que você possa depois confirmar aquilo que estamos falando. Ok? Então vamos orar. Querido Pai que está no céu, nós te agradecemos pela chance que temos de mais uma vez, em boas circunstâncias, estudar a tua palavra. Que o Espírito Santo, que é o grande professor, aquele que inspirou os escritores da Bíblia, possa também conduzir o nosso estudo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós queremos tratar com vocês hoje sobre o santuário celestial. Esse é um tema realmente maravilhoso. E quando estudamos a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, sempre que ela fala desse assunto, a Escritura presume que existe no céu um santuário, né? Como nós chamamos, santuário celestial. Não é apenas uma figura de linguagem, mas quando estudamos isso na Bíblia, como vamos ver hoje, temos certeza de que de fato existe ali essa estrutura. A exemplo, quando Deus chamou Moisés pedindo para que ele fizesse um santuário terrestre, levou ele até a montanha, o Monte Horebe, e disse: vê que tudo faças conforme o modelo que ele foi mostrado no monte. Então Deus, isso está em Êxodo capítulo 25, verso 40. Deus queria que Moisés fizesse um santuário de acordo com o modelo que a ele foi mostrado no monte. Certamente esse modelo é o santuário celestial. Nós vamos comprovar essa declaração, porque alguém poderia questionar: é apenas uma maquete, Moisés teve uma visão? Não. Possivelmente, pelo registro bíblico, de fato, Moisés viu um santuário no céu. Ok? Agora, a gente não pode falar do santuário celestial sem fazer uma revisão do que era o santuário terrestre e o que acontecia nele. Então eu peço a você que abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, onde o autor de Hebreus, do verso 1 até o verso 7, faz um resumo em relação ao que era o santuário terrestre e o que acontecia nele. Ok? Hebreus capítulo 9, versos 1 até o versículo 7. Diz assim: ora, a primeira aliança tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. A gente já começa dizendo o seguinte: no verso 1 aqui, o autor de Hebreus já deixa claro que existe santuário celestial. Se não, por que ele ia falar e o seu santuário terrestre, caso não houvesse um santuário celestial? Percebe? Verso 2. Com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Essa parte aqui anterior, ou chamada Santo Lugar, também é chamada no Velho Testamento de Tenda da Congregação. E tabernáculo, propriamente dito, o lugar chamado Lugar Santo, ou então Santíssimo. Ao pátio, ou átrio, no Velho Testamento você vai ver sempre uma referência ao altar do holocausto, porque ele está exatamente nessa parte aí. Mas vamos continuar. Você percebeu aqui no verso 2 que o autor de Hebreus diz que nessa primeira parte havia um candeeiro, o castiçal com 7 lâmpadas, ok? Havia uma mesa, e ele diz, e a exposição dos pães. Os pães chamados pães da proposição ou da presença ficavam em cima da mesa, ok? No verso 3 diz: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. Verso 4, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então aqui o autor vai citando que por trás do segundo véu, ele faz essa referência porque o primeiro véu era uma cortina que dividia o pátio do lugar santo. Aí teríamos uma outra segunda cortina, da qual se refere, que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. Por trás, então, desse segundo véu, diz o autor, estava a arca do testemunho da aliança e estava também, ele cita aqui, o altar do incenso. Eu queria já de cara aqui fazer não é uma correção, mas dar uma explicação a respeito do que o autor de Hebreus estava falando. Não estou fazendo isso apenas de mim mesmo, porque ele mesmo, quando chega no versículo 5, diz
que não queria falar dos pormenores desse assunto. O objetivo dele aqui era introduzir um outro assunto. Ele não ia falar da geografia dos móveis do santuário, nem da utilização de cada um. Ele deixa isso claro no verso 5. Vamos ler, veja aí o verso 5. Depois a gente volta um pouco ao verso 4 novamente. Olha, e sobre ela, sobre o propiciatório, né, o propiciatório estava tampando, por assim dizer, a arca onde estava a tábua da aliança. Sobre ela, diz o texto aqui, os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Esse verso aqui nos autoriza a dizer que o autor de Hebreus não estava querendo falar detalhes sobre a geografia dos móveis do santuário e suas aplicações. O objetivo dele era outro. Por isso ele diz, não falaremos agora. Por que eu estou dando essa explicação? Porque no verso anterior nós lemos que por trás do segundo véu estavam dois móveis. A arca da aliança e também o altar do incenso. Ora, quando você estuda Êxodo, capítulo 25 até o capítulo 30, onde está ali dizendo os móveis do santuário, você vai ver que o altar do incenso ficava no lugar santo. Você observa isso, eu repito, Êxodo, capítulo 25 até o capítulo 30. Especialmente no capítulo 30, versículo 6, está escrito onde ficava o altar, de frente do véu que está no lugar santo, o véu que fazia separação. Então você pode perguntar, por que então que o autor está dizendo que o altar do incenso pertencia ao lugar santíssimo? Duas explicações, ou mais. Uma delas é essa. Ele não queria tratar do assunto em pormenor. Segundo lugar, o altar do incenso ficava colado com o véu, onde por trás estava a arca do testemunho. Esse era o único móvel do lugar santo que fazia um contato direto com o lugar santíssimo. Porque era sobre ele que o sacerdote colocava as brasas que trazia do altar do holocausto, que ficava no pátio, e em cima das brasas colocava incenso. Esse incenso provocava aquela fumaça e ela subia e alcançava o lugar santíssimo, passando por cima da cortina que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. No lugar santíssimo, como lemos, estava a arca, que era símbolo do trono de Deus. Ali em cima da arca, no propiciatório, havia a figura de dois anjos, dois querubins voltados um para o outro. A exemplo de uma miniatura que eu tenho aqui, você pode observar. A arca do testemunho, feita de madeira de acácia, revestida de ouro, tinha dois varais, a fim de que os sacerdotes que carregavam ela, enquanto transportavam de um lugar para outro no deserto, não tocassem no móvel propriamente dito, mas os varais pudessem ser colocados sobre os seus ombros. Aqui você pode observar nessa miniatura a tampa da arca chamada propiciatório. Expliquei aqui na semana em que discutimos sobre esses assuntos na semana chamada Santa, a palavra propiciatório. Você encontra ela no Novo Testamento, na primeira carta de João, quando ele diz assim, ó, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciatório, tampa da arca, propiciação, perdão, expiação. Era essa tampa que estava acima da lei. A lei exigia obediência, mas se a gente erra, se peca, se transgride, acima dela está o propiciatório. Está o perdão para o pecador penitente e arrependido. Formando uma só peça com essa tampa, com o propiciatório, estava a figura de dois querubins, com os rostos voltados um para o outro e para o centro, e as asas quase que tocando uma nas outras. Símbolo do trono de Deus. Dessa parte aqui, nessa parte havia uma luz incandescente, até certo tempo, chamada de Shekinah, que não é outra coisa senão a glória de Deus. Deus falando com Moisés, diz lá em Êxodo 25, de lá me avistarei e falarei contigo, com Arão e com os demais sumos sacerdotes que entravam uma vez por ano no lugar santíssimo. Então notem, voltando ao texto aqui, o altar do incenso ficava colado com o véu e fazia essa ligação. Talvez por isso o autor de Hebreus tenha citado que ela pertencia também ao lugar santíssimo. Ok? Continua a leitura aqui. Verso 6. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes. Ou seja, no lugar santo entram os sacerdotes, né? Para realizar os serviços sagrados. Verso 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então, o autor de Hebreus, eu estou falando sempre o autor de Hebreus, porque não há uma clara noção de quem de fato tenha sido ele, né? A maioria dos teólogos concorda que seja Paulo, pelo linguajar, pela sapiência, pelo conhecimento, é possível que tenha sido de fato o apóstolo Paulo, né? Mas, como o texto não diz, como não há uma referência bem
não é uma aceitação generalizada, a gente fala sempre o autor de Hebreus. Eu particularmente acredito que foi Paulo também. Então aqui ele diz o que acontecia, os serviços que aconteciam ali no santuário. Na primeira parte do lugar santo entrava diariamente o sacerdote, né? O pecador trazia sua ovelhinha, colocava sua mão sobre a cabeça dela, confessava o seu pecado. O pecado era simbolicamente transferido do pecador, que deveria morrer por transgredir a lei de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, verso 4. No entanto, ao transferir para a ovelhinha inocente de 1 ano, macho e sem defeito, simbolizando Jesus, o pecado passa para ela. Ele recebe então uma espécie de faca, uma adaga, um cutelo, como alguns dizem. Então ele sacrifica a ovelhinha e é colocado em cima da mesa, tirado ali todo o couro que pertencia ao sacerdote que estava oficiando. Colhia-se, pegava-se um pouco do sangue daquela ovelhinha. O sacerdote dizia ao pecador que trouxe a ovelha: aguarda um pouco aí, não está terminado ainda. Então lavava suas mãos, seus pés, entrava no lugar santo e ali, no altar do incenso, do qual falamos agora há pouco, ele colocava então nas 4 pontas do altar um pouco daquele sangue. Isso tem uma simbologia incrível. Eu falei que quando colocava a raspa da madeira odorífera, né, em cima das brasas ali, o incenso, ela subia para penetrar até o trono de Deus, no lugar santíssimo, e ela subia e passava pelas pontas do altar. Ou seja, as nossas orações, nossas petições, o clamor do povo chega até o trono de Deus via o sacrifício que havia feito do Cordeiro, e o Cordeiro é Jesus Cristo. Ok? Depois que ele colocava o sangue então nos 4 chifres do altar, ele tomava um pouco mais do sangue e aplicava na cortina que divide o lugar santo do lugar santíssimo. Dessa forma, o pecado do pecador ficava registrado no santuário. Só uma vez por ano era feita a purificação do santuário e removida aquelas cortinas, colocado cortinas novas. Você entendeu? Aí o sacerdote saía de lá, lavava outra vez suas mãos e seus pés na bacia que ficava entre o altar do holocausto e o véu da tenda da congregação, lavava suas mãos, tocava no altar de novo e derramava o sangue excedente na base do altar. Olhava para o pecador e dizia: agora você pode ir. Seu pecado está perdoado. Ele foi transferido aqui para o santuário. Esse era o plano de Deus, foi o que foi feito durante praticamente 4.000 anos, desde quando Adão pecou e o Senhor matou a primeira ovelhinha para expiar o seu pecado. Isso foi feito, era um simbolismo que apontava para a vinda do Messias, para a chegada de Jesus Cristo. Esses serviços aqui eram realizados diariamente. E uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês, era o dia da expiação. Todo Israel, inclusive aquele pecador que viera o ano inteiro, algumas vezes no templo, trazer sua ovelhinha para oferecer pelo seu pecado, deveria estar ali também no dia da expiação. Deveria estar ali reconhecendo que era sua culpa. Era morto também um bode, que era separado para o Senhor, e o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, onde estava a arca, com esse sangue. Nós lemos aqui, não sem sangue. Por quê? Porque quase todas as coisas da lei se purificam com sangue, e sem sangue não há remissão de pecados. Pecado teve um alto preço. A princípio, no Velho Testamento, as ovelhas, os touros, os bodes, as pombas, qualquer outro animal que a lei prevê, representava a Jesus Cristo, apontava para ele, e o pecador ficava livre do seu pecado. Então, no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava ali, ele fazia a purificação pelo santuário. Ali ele recebia as instruções de Deus. Ele levava o sangue para dentro do lugar santíssimo, e quando colocava esse sangue aqui no propiciatório, era como se estivesse cumprindo as exigências da lei. A lei diz o seguinte: aquele que pecar, aquele que transgredir, vai morrer. Em vez de morrer o pecador, morria a ovelha, o inocente. Dessa forma, eram satisfeitos os reclamos da lei. E Deus, o Pai, então, perdoava, riscava totalmente o pecado e esquecia daqueles que vieram confessar durante o ano inteiro. Olha que coisa impressionante. Quero resumir isso com as seguintes palavras. O santuário funcionava o seguinte: a notícia de que havia sido feita uma provisão para o perdão dos pecados era divulgada. Notícia, evangelho, boas novas. Quando o pecador toma consciência de que tem remédio para o seu pecado, de que ele não vai morrer eternamente, aí ele toma a sua decisão. Pega uma ovelhinha, símbolo de Jesus que ia morrer no seu lugar, e voluntariamente, de livre arbítrio, ele vinha trazer ela ao santuário. Olha como é que funciona a salvação.
Primeiro passo é o de Deus, a notícia de que existe perdão, Evangelho. Depois, o segundo passo, o pecador. Sabendo disso, ele apropria-se para si essa notícia e traz o cordeiro representando Cristo. O sacerdote pega o sangue, entra lá no lugar santo. Ali, o sangue do cordeiro representando Jesus é colocado ali. É como se o pecador tivesse aceitado Cristo e resolvido, por decisão própria, resolver o problema do pecado via Jesus. Então o sangue entra para o lugar santo. No dia da expiação acontecia outra coisa interessante. O sangue também entrava lá dentro, pelo sumo sacerdote. Cumpria os reclamos da lei de Deus, que é a justiça. Alguém tinha que morrer. Não foi o pecador, foi a ovelhinha. Então o sangue, ou foi o bode, no caso aí do dia da expiação, o sangue cumpria essa parte aí. E Deus então expedia um diploma de soltura, um habeas corpus, um perdão total para os pecados que haviam sido cometidos durante o ano inteiro no dia da expiação. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus, não é mesmo? Então, visto isto e sabendo que tudo isto existiria até certo momento, que era a vinda do Messias e a morte dele na cruz, para poder dar cumprimento ao que essas leis apontavam, e o texto de Hebreus deixa isso claro. Vejam por gentileza nos versículos 9 e 10, olha o que diz aqui. É isto uma parábola para a época presente. Olha o que ele está dizendo. Isso aqui que aconteceu, esse serviço do santuário, é uma parábola, uma ilustração, um símbolo para a época presente. E segundo esta parábola, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Ele está dizendo o seguinte: tudo isso aí era para ser apenas uma parábola, até Jesus vir. Entendeu? Porque depois da vinda de Cristo, não tem como mais continuar com esse sacrifício. Ele, o Cordeiro de Deus, já havia vindo. E aí ele conclui no verso 10 dizendo: os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, lavagens, batismos, impostas até ao tempo oportuno da reforma. Então, essas leis cerimoniais e tudo que acontecia no templo deveriam ficar impostas até o tempo certo da reforma. Ou seja, quando Jesus viesse, essas leis seriam reformuladas, passariam por esse processo. É isso que ele está dizendo aqui. Infelizmente, Jesus veio, morreu na cruz, mas o povo judeu, infelizmente agora, continuou oferecendo esses sacrifícios que não serviam para mais nada. E isso aproximadamente por 40 anos após a morte de Cristo. É por causa disso que o autor de Hebreus, aqui no capítulo 10, versículo 11, diz o seguinte. Escuta. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Se você estiver lendo em uma versão católica, talvez esteja assim: as mesmas hóstias, que é a palavra em latim para sacrifício. Continua: que nunca jamais podem remover pecados. Tomando consciência de que o maior sacrifício havia sido feito, de que Jesus já havia cumprido a exigência das leis cerimoniais, nele havia se cumprido, e que o sacrifício do templo não valeria mais nada, porque o véu havia se rasgado, o cordeiro havia fugido da mão do sacerdote, não tinha mais para quê. Então Paulo fala: eles estão diariamente oferecendo o mesmo sacrifício, que nunca jamais podem tirar pecados, porque já foi reformado esse tipo de lei aí existente, com a vinda do Messias aqui. Você entendeu? Infelizmente, por mais 40 anos os judeus continuaram a oferecer sacrifício. E só pararam quando no ano 70, com a invasão de Tito, Jerusalém foi cercada por 2 anos, e depois do cerco Tito invadiu, e assim os soldados tocaram fogo no templo, os judeus foram dispersados, começou aí a chamada diáspora, para várias partes do mundo eles foram levados, e o templo foi definitivamente destruído. O templo é o mesmo, construído no deserto, trazido até Jerusalém. Salomão fez aquela magnificente casa, chamada Templo de Salomão, foi destruído pelos babilônios. Aí vem então o período em que Esdras, Neemias, Zacarias, Ageu, Zorobabel reconstrói o templo, depois do cativeiro da Babilônia. E aí Herodes, o Grande, também faz algumas reformas para agradar aos judeus. E no ano 70 ele é destruído definitivamente. Aí os sacrifícios cessam e não tem mais. Nesse caso,
Nesse caso, qual seria o objetivo da Bíblia com o livro de Hebreus? Seria provar isso. Provar que o Messias havia vindo e que o sacrifício no santuário terrestre terminava o seu valor. Acontece o seguinte. O texto dos Salmos, eu quero ver com você, por gentileza, no Salmo 11, verso 4, ele diz o seguinte. Vamos ver só alguns textos aqui no Velho Testamento que fazem referência ao santuário celestial, para a gente ter uma noção de que ele não é apenas uma ideia, ok? Salmo 11, verso 4. Olha o que diz aqui. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Ok? Só repetindo a primeira frase do verso 4. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Então, a ideia, o ensinamento de que existe um santuário no céu, um templo no céu, não é de hoje nem é apenas do autor de Hebreus. Ele já vem desde longe. Outro verso. Salmo 102, por favor. Se você quiser acompanhar ou anotar para ver depois da sua Bíblia. Salmo 102, versículos 18 e 19. Olha como diz aqui o relato. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Que o Senhor, verso 19, preste atenção, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vista à terra. Outro verso para você ter uma noção. Isaías capítulo 6. Tanto Isaías como Ezequiel, como Daniel, como João no Apocalipse tiveram visões de como era o trono de Deus. Certamente eles viram o santuário celestial. E aqui no capítulo 6, versos 1 ao 3, veja como é que Isaías descreve essa visão que ele teve aqui. Isaías 6, 1 ao 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, o santuário celestial. Serafins estavam por cima dele, uma, por assim dizer, classe de anjos, né? Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então Isaías tem uma visão do templo, e a exemplo da arca do concerto, na arca tinham querubins. Aqui Isaías vê serafins, com 6 asas, e clamavam um para o outro, Kadosh, 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 né, que é o termo santo em hebraico, louvando ao Senhor dos exércitos. Mais um texto no Velho Testamento. Eu quero o texto de Miqueias. Miqueias, no capítulo 1, versículos 2 e 3, também nos dá uma ideia sobre o santuário celestial, né? Essa ideia, como eu repito, não é apenas do Novo Testamento, né? Nem a invenção de nenhum grupo religioso. É uma existência porque a Bíblia assim diz que ela existe. Diz assim, olha lá, Miqueias capítulo 1, 2 e 3. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós. O Senhor desde o seu templo, desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor sai do seu lugar. Que lugar? Seu santo templo. E desce e anda sobre os altos da terra. Todos os textos que eu citei aqui não é referência, nenhum deles, ao templo, ao santuário terrestre, e seu santuário celestial. E nós comprovamos isso com o contexto imediato, conforme nós lemos aqui. Vejam, no tempo do Velho Testamento, o santuário celestial tinha uma função apenas litúrgica. O santuário tem 2 funções, litúrgica e expiatória. No tempo do Velho Testamento, o santuário celestial tinha uma função litúrgica, enquanto que o santuário terrestre tinha uma função expiatória, porque foi ordenado que fosse construído, se oferecesse dons e sacrifícios para perdoar os pecados do povo, apontando para o Messias. Já no Novo Testamento, quando o Messias chegou aqui, morreu na morte vicária, morte substitutiva por mim, por você, pelo mundo inteiro. Após a morte do Messias, acontece o contrário. O que acontece? O templo perde o seu valor, perde a sua função expiatória, ninguém precisa mais matar nenhum cordeiro, Jesus já foi morto, e o santuário celestial é que tem essa função. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. A função expiatória vai para lá. E aqui, o templo tem uma função apenas litúrgica, é o contrário. Observou? No Velho Testamento, o santuário celestial tem função litúrgica, o santuário terrestre tem função expiatória.
No Novo Testamento, depois da vinda do Messias, a função expiatória vai para o santuário celestial. Por quê? Tem sacrifício acontecendo lá? Note, Jesus é a própria vítima, a ovelha que foi morta, é o sacerdote e é também ao mesmo tempo o sumo sacerdote. E lá no céu aplica a favor dos pecadores, penitentes, arrependidos, os méritos que ele amealhou ao morrer na cruz do Calvário. Percebe isso? Por isso que você vai encontrar em todo o Novo Testamento as referências a Jesus como nosso intercessor, como nosso advogado. Ele é o Cordeiro e ele é ao mesmo tempo o sacerdote e o sumo sacerdote. Que coisa maravilhosa é o ensinamento da palavra de Deus. Então vamos para o livro de Hebreus, ou melhor, a carta aos Hebreus. Eu falo livro porque carta talvez pudéssemos mencionar, epístola, né, como nós falamos, podemos mencionar apenas aquelas pequenininhas, como 2º, 3º João, Judas, Filemon. Hebreus são 13 capítulos, então é uma carta bastante longa, né? Por isso até podemos chamá-lo de livro aos Hebreus. Recebe esse título porque foi escrito para convencer aquela nação lá em Jerusalém, na Judéia, e também onde estivesse ao redor do mundo, de que o Messias prometido havia chegado. E nele se cumpriram aquilo que o Velho Testamento apontava para ele, as leis cerimoniais do Velho Testamento. Foi preciso uma carta inteira, um livro inteiro, para tentar convencer as pessoas dessa verdade e desse ensinamento bíblico. Além de Hebreus, o livro profético do Apocalipse, também que aponta para o futuro, também menciona o santuário celestial como uma propriedade ímpar. Vamos dar uma olhadinha comigo? Por favor. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versos 14 ao 16. Diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firme a nossa confissão. Opa! Olha que garantia está nos dando o texto bíblico. Conserve firme a sua confissão. Confissão de quê? Confissão de fé. Porque Jesus, nosso sumo sacerdote, entrou no santuário celestial. Verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus pode muito bem nos representar, porque ele foi tentado à nossa semelhança. Deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar uma coisa para você. Vejam, quando Adão foi criado, não havia pecado na terra, não havia o vírus do pecado, podemos até dizer assim, na terra, e Adão tinha uma vantagem enorme para dizer não à tentação do inimigo, Adão e Eva. No entanto, eles caíram. Quando Jesus vem ao mundo, provavelmente, por alguns cálculos teológicos, 4.000 anos depois, a humanidade estava diferente de como havia sido criada. O vírus do pecado se espalhou na terra. Os homens decresceram em todos os aspectos, no aspecto emocional, moral, físico e espiritual. E Jesus nasce e vem para o mundo em desvantagem em relação a Adão. E não esqueçam, ele ao nascer aqui tornou-se também 100% humano. Ok? Dessa forma, era necessário que isso acontecesse para que o diabo não pudesse depois dizer: também, vivendo em um ambiente sem pecado e favorecido, não tem como pecar contra você. Jesus veio exatamente depois de tanto tempo, quando o mal circulava no mundo, e embora não tivesse pecado, Jesus não pecou, mas a possibilidade disso acontecer está aqui no texto bíblico. Ele foi tentado em todas as coisas. A palavra tentação na Bíblia é uma palavra neutra, né? Não é pecado ser tentado, né? Quando você, por exemplo, ora o Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação. Ou seja, não nos livre da tentação, não é isso. É não nos deixe cair enquanto estamos em tentação. Porque a tentação é uma coisa neutra. Você lê no Velho Testamento dizendo: e o Senhor tentou a Abraão. Então, tentar não é uma coisa boa nem má, é uma coisa neutra. Ok? Então o texto aqui está dizendo que Jesus em tudo foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Havia possibilidade dele pecar? Lógico, 100% humano. Mas ele não pecou. Isso é maravilhoso, é uma notícia maravilhosa. E o verso 16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Olha com que palavras o autor de Hebreus nos motiva a irmos a Jesus a qualquer momento. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, ainda existe a oportunidade de sermos socorridos. Ainda existe chance de sermos agraciados por Deus.
É bom ler esse texto, essa parte final, porque quando ele diz em tempo oportuno, sugere que haverá um tempo em que essa porta da graça perdoadora, transformadora, será fechada e não haverá mais oportunidade. A gente pode ler isso quando lemos, por exemplo, a parábola das 10 virgens. O noivo vem, antes mesmo das núpcias, as 5 virgens entram com ele, as virgens sábias e as virgens nécias, cujas lâmpadas não tinham azeite, não têm a chance de entrar ali, e o noivo diz, eu não vos conheço. Ou seja, passou o tempo próprio para a salvação. E isso, é claro, será quando o Espírito de Deus se retirar desse mundo. E nesse caso, quando isso acontecer, começam a cair as 7 pragas e Jesus volta imediatamente. É isso que ensina a palavra de Deus. E iremos com certeza nos aprofundar um pouco mais em outras edições de nossa conversa aqui. Você entendeu? Quero ler mais um pouco o livro de Hebreus para a gente deixar claro esse assunto aqui. Capítulo 6, verso 19 e 20 e capítulo 7, verso 1. Diz assim, 6, 19 e 20. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. A qual o quê? Quando você lê o verso anterior, é a esperança. Lancemos mão da esperança, né? Não precisamos viver desesperados. A esperança é a âncora da alma. Quando as pessoas suicidam-se, quando as pessoas tiram suas próprias vidas, quando as pessoas entram em desespero, é porque perderam a esperança, perderam a âncora. E aí vivem a deriva nesse mundo. E que esperança serve de âncora? Esperança de perdão, esperança de restauração, esperança de vida eterna, esperança de vida sob o senhorio de Cristo. Essa é a esperança que nós temos. A Bíblia diz que nossa pátria está nos céus. E por mais favorecido que seja a vida de alguém nesse mundo, não é um lugar definitivo para morarmos aqui, porque o vírus do pecado ainda toma conta dele. Deus tem planos para a nossa vida, para o nosso mundo, para a nossa terra. Por isso devemos ter esperança. Então, lançando mão dessa esperança que penetra além do véu, o verso 20 diz, onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E capítulo 7, verso 1, porque este Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Então, o autor de Hebreus está dizendo que Jesus tornou-se sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Que ordem era essa? A ordem de Melquisedeque acumula função dupla. Melquisedeque era rei de Salém e ao mesmo tempo sacerdote do Deus Altíssimo. Jesus é rei e sacerdote. E aqui, o verso anterior diz que ele era sumo sacerdote. Nós vamos tirando ao longo de nossa conversa, nessa e noutras, algumas dúvidas, explicando detalhes de todo esse conceito de Jesus como nosso sacerdote e sumo sacerdote no santuário celestial também. Ok? Mais um verso da carta aos Hebreus, capítulo 8, dos versos 1 a 5. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à direita, à destra, do trono da majestade nos céus. O autor está dizendo que o essencial das coisas, o sumo, aquilo que é de mais precioso, é que nós temos um sumo sacerdote que se assentou à destra no santuário do céu. E o verso 2 diz, como ministro do verdadeiro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Você quer palavras mais claras para provar que existe um santuário celestial? Não existe. Eu repito, aqui, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Verso 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote, que é Jesus, tivesse o que oferecer. E aí, é claro, você já sabe, o seu próprio sangue. Por isso que eu falei anteriormente, ele é o cordeiro, a vítima, no caso, e ele é também o sacerdote, o ministro. Verso 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem dons segundo a lei. Se Jesus tivesse ficado aqui na terra, nem sacerdote ele seria. Até porque ele não era nem da tribo de Levi. Percebe? E o verso 5 diz que esses sacerdotes terrenos ministram em figura e sombra das coisas celestes. Amigo, figura e sombra das coisas celestes. Parábola, porque explica uma outra verdade moral, figura e sombra das coisas celestes. Não tem como duvidar de que existe um santuário celestial. Olha aqui,
Tanto no Velho Testamento vimos apenas alguns textos, como agora no Novo Testamento isso fica bastante claro. E aí ele diz, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois ele diz, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Então veja, o autor de Hebreus faz referência a Êxodo 25, verso 40, que eu citei no início aqui. Faça conforme o modelo que você viu, dando a entender, deixando claro que esse modelo não era apenas uma visão, mas sim um santuário celestial, como de fato ele existe. Você percebe? Agora, quero mais um texto para a gente ir firmando esse nosso conhecimento a respeito desse tema. Capítulo 9, 22 ao 24 de Hebreus. Olha lá. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, figura das coisas que se acham nos céus, eles estão ali. Não é apenas uma ideia, de fato existe. Figura das coisas que se acham nos céus, se purificassem com tais sacrifícios, no caso dos animais, mas as próprias coisas celestes com sacrifício a eles superiores. Ora, a figura das coisas que se acham nos céus, o altar, a mesa, a arca, a bacia de bronze, o véu, todo o tabernáculo fosse purificado com o sacrifício de bodes e touro. Mas as próprias coisas que se acham nos céus, o altar que tem no santuário celestial, a bacia, a arca da aliança, a mesa com os pães, tudo no santuário celestial, fossem purificados com um sangue superior, com sacrifício superior. E que sacrifício superior seria esse? O sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Que maravilhoso é conhecer esse ensinamento da palavra de Deus. Nós temos mais. Nós vamos continuar esse assunto na próxima semana, se Deus assim nos permitir, mergulhando nele, ainda sobre o santuário celestial, tudo o que acontece ali, como, quando e de que forma, no ministério de Cristo, lá no santuário celestial, ele pôde dar cumprimento ao que o Velho Testamento apontava e o que ele está fazendo agora por nós. A Bíblia tem um calendário bíblico profético, que pode nos ajudar a entender detalhes que às vezes nós não compreendemos com uma leitura superficial da Bíblia. E observar, lendo e ficando felizes pela maneira como o Senhor trata o pecado e ainda assim cuida de todos aqueles que querem ser salvos e morar com Ele pela eternidade afora. Deus te abençoe. Volta a examinar os mesmos textos. Se tiver dúvida, o nosso canal está à sua disposição. Se pode fazer comentários e poderemos responder em futuros estudos, até no próximo mesmo, quaisquer dúvidas que advenham dos textos aqui citados e dos comentários aqui tecidos. Que o Senhor te abençoe. Nós vamos orar pedindo que Ele nos dê a sua bênção novamente e voltaremos a nos encontrar em breve. Você ficará sabendo dessas notícias. Ok? Vamos orar. Querido Pai que está no céu, durante aqui um bom tempo, discutimos, Senhor, um pouco sobre esse tema maravilhoso, tema da nossa salvação, cujos anjos anelam para escutar, desejam entender, mas nós entendemos, nós já entendemos, e melhor que os anjos, porque afinal, Senhor, os anjos nunca tiveram pecados, os anjos que não caíram, os anjos nunca tiveram problemas como nós temos aqui na terra. Ele não sabe o que é um bêbado que deixou o álcool e tornou-se um filho teu sóbrio. Ele não sabe o que é um adúltero que largou a prostituição e agora vive uma vida feliz com a sua família. Os anjos do céu não sabem o que significa alguém atolado nas drogas e pela tua graça abandonou tudo isso e agora são servos teus. Eles não sabem o que é ser endemoniado e depois de ser curado por Jesus, tocado por Jesus, agora ter uma vida feliz, uma vida plena, uma vida de preparo para morar eternamente contigo. Mas nós sabemos, por isso nós te agradecemos, por isso, pelo plano da salvação e porque compreendemos hoje mais um pouco do que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto. Fica conosco, permanece conosco, com a família de todos aqueles que nos ouvem nessa hora, dando a eles aquilo de que eles mais precisam para serem felizes. Se o Senhor não poupou o maior dom do céu, Jesus Cristo, também não poupará nada que eles precisem para que tenham uma vida feliz, com propósito aqui na terra e a vida eterna também. Te agradecemos e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos vocês.